Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão aqui na página Sendo Espírita. Tudo bem? É um prazer sempre, voltar aqui quando a inspiração nos aproxima do contato com as energias mais vigorosas, positivas, transformadoras, para falarmos sobre a doutrina espírita cristã, a mensagem de Jesus, o governo planetário. Eu sou Miguel Brambila e vamos falar um pouco sobre isso hoje. Mas eu vou convidar todos nós, não é, que nos harmonizemos com uma oração, pensemos no Pai Nosso, né? Mentalmente faça a sua oração, que Deus nos ilumine, que nos auxilie neste momento, para que juntos nós possamos conversar um pouco sobre isso, sobre os fins dos tempos e o início de outros tempos. Não é? O apocalipse saudável, necessário e coordenado por Deus. Ah, mas tem muito sofrimento. Ah, mas tem muito drama, tem muita tragédia acontecendo. Onde está Deus, não é? Nós vamos falar um pouco sobre isso, baseado no Evangelho segundo o Espiritismo e outras obras complementares da doutrina espírita, e também um pouco, sempre como costumo fazer, relembrando um pouco da história do Espiritismo para você que está chegando agora nesta gravação, que pode ser logo, pode ser daqui a um tempo, mas que seja útil para você, que você possa, né, se ambientar e entender um pouco sem restrições intelectuais e preconceitos filosóficos sobre aquilo que é um consolo para nós todos, proposto cientificamente por Allan Kardec, com pesquisas qualificadas e provadas a existência, né, de mundos além da nossa dimensão, em vários pontos de universo físico, e a possibilidade, através, né, de fenômenos naturais, de dons, chamados por Allan Kardec de mediunidade, ter um intercâmbio saudável, positivo com esses mundos, não é? No sentido, é claro, de resolver ainda o processo evolutivo de cada um. No sentido, é claro, de avançar no processo de transformação de cada um de nós na direção de Deus, o Criador do universo, e entendendo a mensagem de Jesus Cristo, Filho perfeito de Deus, que tem aí uma hierarquia, uma autoridade representada pela sua grandeza espiritual, como irmão nosso mais velho, trouxe para nós o caminho, a verdade e a vida. Tudo isso parece, né, algo totalmente ilusório para quem pensar somente em termos de imaginação de que a vida continua, como se fosse num filme, né? O filme, ele é uma proposição cultural para nos ambientarmos, por exemplo, como nosso lar, com essas realidades. Para muitos filósofos, tenho visto aí filósofos populares, por exemplo, né, o Luiz Felipe Pondé, que é um filósofo bastante conhecido e bastante culto, né? Enfim, coloca como uma ilusória ficção científica e infantil, inclusive, do ponto de vista filosófico, acreditar na vida após a morte. Primeiro que a religião precisa acreditar na vida após a morte para ter base filosófica, teológica, inclusive. Se você é um religioso, ou seja, ligar-se com Deus, buscar a sua compreensão de onde você veio, para onde você vai, e achar que o universo, né, tem um Deus, e os egípcios já através de Akhenaton unificaram na figura primeiro do Sol, depois, né, de outras formas de manifestação, mas principalmente num Deus único, a necessidade de entender que nós não somos insignificantes. Temos consciência, temos vontade, temos livre-arbítrio, temos responsabilidades, estamos inseridos num contexto de causa e efeito, sentimos dor, sentimos saudade, sentimos amor, sentimos paixão, ou seja, estamos vivos e, portanto, existimos. E se existimos, essa consciência tem um significado. Ela precisa continuar existindo por responsabilidade de autoconstrução, para que possa encontrar aquilo que se definiu chamar verbalmente de felicidade, no conceito linguístico conceitual humano.
E o que é felicidade dentro de um princípio ético que respeite a felicidade do próximo, que respeite a liberdade do próximo, que respeite o pensamento do próximo e assim por diante. De forma explícita, pública e de forma oculta. Ou seja, né, os segredos, as sombras da maldade, da hipocrisia, das demagogias. Talvez ainda a barreira a ser superada no sentido de avançar contra o materialismo, que nos traz a sensação de impunidade, é justamente o que está ainda atrasando a obra de expansão do cristianismo no coração humano, e não é por culpa ou responsabilidade de Jesus Cristo, né, que se permitiu deixar-se levar pela onda de ingratidão e de incompreensão daqueles que foram seus contemporâneos, para que depois o tempo provasse, né, a sua verdade absoluta, porque ele estava junto com Deus. Ele disse nas suas conversas com os discípulos, que está inclusive gravado, registrado nos evangelhos: eu e meu Pai somos um, ninguém pode ir a Deus senão por mim. Porque outros, também evoluídos, mas não tanto quanto ele, eram caminhos, mas como ramos, não era o principal ramo da divindade. O principal ramo, o governador do planeta e de outros, né, pontos organizados do nosso universo, é a figura imortal, como todos somos, de Jesus Cristo. Ele voltou, não é? Ressuscitou ao terceiro dia, como diz na liturgia, apareceu, ficou 40 dias materializado através de um fenômeno científico explicável através da materialização, que já é conhecida e consagrada em alguns centros espíritas, como Frei Luís, por exemplo, no Rio de Janeiro, desde o século passado, quase 100 anos já, se não mais, no contato, na força espiritual dessas dimensões. A vida continua. O fato de nós estarmos conversando, e eu deixando essa mensagem gravada, como se fosse aqui numa ilha, né? Eu estou nesse momento no meu escritório, num bairro tal, na rua tal, no endereço tal, no horário tal, com CPF tal, como se eu estivesse numa ilha jogando uma garrafa no mar. E sem saber a onda que isso vai levar. Mas na certeza de que essa instrução vinda do nosso Deus querido, construtor do universo, criador de todas as coisas, incriado, é necessária para que nós possamos juntos entender o significado, o propósito de cada etapa dos desenvolvimentos sociais, cada etapa da construção de nossas realidades. Cada momento que vivemos tem a sua razão de ser, e há a estabilidade eterna de Deus como coordenador de todos os acontecimentos, mas não interventor. Porque o interventor, ele pode ser um autoritário, ele pode ser, muitas vezes, não é, um tirano. Um Deus bom, que nos deu a possibilidade de pensarmos sobre nós mesmos e sobre aquilo que está ao nosso redor. Ah, mas o que isso tem na relação com o final dos tempos, com o Apocalipse, com este medo, nesta preocupação, com o que falou Nostradamus, com o que falou João Evangelista, com o que fala a doutrina espírita do ponto de vista da transformação planetária, o que falou Chico Xavier, não é? E outros tantos, inclusive não espíritas, né? Eu acompanhei recentemente no History Channel a Bíblia de Coben, que fala exatamente algo astral que o Ramatiz também coloca num acontecimento amplo, universal, que ainda, é claro, os astrônomos não conseguiram fixar nos seus telescópios, nas suas sondas e na tecnologia moderna, que já é avançada, né? Já é avançada. Só o fato de estarmos usando um link aqui com uma linguagem numérica e alfabética já está muito longe do ábaco, né? Lá dos primeiros tempos. Mas é preciso entender amplamente o intercâmbio de épocas e de tempos para que nós saibamos que se Deus
que está além do tempo, não foi criado e cria desde sempre, trabalha desde sempre, como está no Evangelho, disse Jesus Cristo isso, meu Pai trabalha e eu também trabalho, nós podemos entender, baseados na mesma lei do progresso que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que várias humanidades, espíritos, nuvens de criaturas individualizadas do seio de Deus, já criadas, atingiram perfeições desde passados infinitos na régua do tempo. Né? Podemos ir até o infinito no passado, procurarmos a história. Se Deus não teve começo nem fim, você nunca vai achar nem para trás, nem para frente na linha do tempo este marco temporal que nós ainda linearmente de uma única dimensão ou de duas dimensões procuramos aqui no planeta Terra. Então, o materialismo é o nosso principal desafio. E ser espiritual, espírita ou espiritualista, não é? Ser espírita é uma coisa, ser espiritualista é outra, nos traz também uma necessidade de termos uma relação de equilíbrio. E aí o argumento de que é necessário ser pobre para encontrar o reino de Deus, porque senão você vai se perder, né, no imediatismo da matéria, nas paixões, pode ser um alerta filosófico baseado nas fraquezas humanas que Jesus Cristo conhecia muito bem. Porque conhecia, inclusive, o nosso atraso reencarnatório de insistência e recalcitrância nas nossas imoralidades do ponto de vista de respeitar ao próximo, de amar a Deus sobre todas as coisas, de fazer ao semelhante o que dele gostaríamos de receber e de também nos amarmos, nos preservarmos e buscarmos um princípio de ética, de religiosidade mais seguro, estável. Em alguns momentos, inclusive, né, Jesus Cristo lamentou o nosso atraso, a nossa preguiça espiritual e condenava de uma maneira amorosa, eu diria, né, não pessoalmente, mas no sentido geral, o comportamento cultural da nossa hipocrisia, das nossas sibilezas, de que nem sempre falamos a verdade, e falou isso, né, busca a verdade e a verdade te libertará. Não é simplesmente confessar segredos, é a verdade da vida, a verdade dos acontecimentos que fazem a vida estar inserida num contexto de tempo. Dito isso, contextualizando um pouco da história, sem uma preocupação maior de deixarmos isso de uma maneira linear, mas de uma maneira natural, que nós possamos ir e voltar no tempo e compreender no registro histórico de que nós estamos vivos, somos seres pensantes, somos pessoas capazes de ter sentimentos, sejam eles quais forem, num sentido amplo de planeta. O que quer dizer o fim dos tempos? Por que o significado de Apocalipse foi colocado na questão dos evangelhos? O que significa isso, né? Não é o final do mundo. Vejamos bem, muitas dores, muitas tristezas, muitos problemas estão acontecendo. Mas há uma necessidade de se purgar as energias acumuladas por nós, espíritos devedores na lei de causa e efeito, ou em provas e expiações atrasadas, como se fôssemos, né, alunos relapsos que voltamos ao núcleo de estudos, mas com algumas dificuldades de tempo, de compreensão do conteúdo, para que nós possamos, então, fazer o dever de casa ainda em tempo. Por isso, muitas dores estão acontecendo, dores que afetam crianças, por exemplo, que tem a ver uma criança que nasceu inocentemente com guerra, com dores, com doenças graves, se ela é um ser que nasceu ali no ventre da mãe. É um erro, né? A reencarnação explica que essas crianças são espíritos endividados e que precisam justamente na matéria, neste plano físico, fazer com que, através do impacto sobre a carne, suporte-se
o desafogar de energias, de pensamentos que foram se represando ao longo de vidas após vidas na sua conta, no seu mapa de transformação. E aí precisam reencarnar e precisam, não é, corrigir, usar a própria matéria, a própria, infelizmente, a necessidade desta dor, porque o amor não foi suficiente para esses espíritos amadurecidos em outras vidas, para a sua transformação, resgatar-se de si próprios, das suas contas espirituais. E outros tantos também. Então, quem não entende muito bem o porquê do que está sofrendo, não encontrar razões do seu sofrimento nesta encarnação, explica o Espiritismo, deve procurar a compreensão e a aceitação de que não nasceu a sua consciência junto com este corpo. E não se trata de colocar tudo na conta do karma, mas sim na questão de causa e efeito. A cada um será dado segundo as suas obras. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Em vários momentos, Jesus Cristo ressuscitou de outras eras mais profundas da filosofia, dos recônditos, não é, dos sacerdotes egípcios e dos essênios, aí do profundo dos Vedas e tanto outro pensamento, né, de agregar a responsabilidade individual a quem nós somos, que é a lei de causa e efeito. Não existe impunidade na justiça de Deus. Você pode escapar criando a justiça própria, se você é um poderoso juiz, se você é um rei, se você é um rico, se você é um sagaz, capaz de escapar da conduta, né, do sistema que está criado. Você pode bombardear, você pode mentir, você pode vilipendiar, você encontra aí, né, o significado desses verbos negativos, entendendo que não haverá impunidade nos seus gestos prejudiciais ao semelhante. Você vai agir no sombras, mas mais cedo ou mais tarde, né, o que está oculto virá à tona, porque a sua consciência não vai se permitir esquecer aquilo que está gravado no seu eu superior. A lei de Deus é lei de amor e de perdão. Por isso que Jesus dizia, né, quem te feriu vai te curar, e nós precisamos confiar na lei de Deus para poder confiar nessa época de transformação. Na prática, o Apocalipse significa a elevação do planeta Terra para um mundo de espíritos em fase de regeneração. Ah, mas estamos longe da regeneração. Tem guerra no Oriente Médio, tem guerra no Ocidente, tem guerra lá na Rússia, na Ucrânia, no Hamas, em Israel. E aí é difícil realmente acreditar, não é, no tráfico de, vendo que nós temos o tráfico de órgãos, o tráfico de armas, o tráfico de drogas, nós vemos aí a corrupção correndo solta, nós vemos aí a desagregação de alguns valores importantes que devem segurar a sociedade, como se vivêssemos no passado, no deserto, junto com Moisés, enquanto ele subia o monte, né, a humanidade perdia os freios. Aparentemente, pelo número de espíritos necessitados de reencarnação, sim. Estamos aparentemente descontrolados, mas não estamos. Há Deus no controle do universo. Então, classificando, a Terra já não é um mundo primitivo, é um mundo de provas e expiações. O mundo primitivo é uma questão, é uma primeira escola. Provas e expiações têm espíritos de várias categorias, até mesmo alguns primitivos, que vão ter outras questões a resolver, mas quem tem um grau de consciência um pouquinho mais aprofundado, mais, vamos dizer assim, semeado, culturalmente falando, e que ainda tem o coração envolvido nessas realidades distorcidas sobre a vida, né? Nós temos muitos cientistas que fazem bombas, nós temos médicos que fazem transplantes ilícitos, porque se é um tráfico de órgãos, alguém tem que operar essas pessoas, nós temos, não é, políticos sagazes que fazem um mau uso do poder, nós temos engenheiros de todo... Então, ou seja, o mau uso da inteligência, os hackers, não é, que fazem muitas coisas para prejudicar o próximo, não é? Essa falta de ética materialista com um grau de inteligência elevado gera figuras, não é? Entre aspas, não é?
voltadas para o mal, na balança do seu... Nem todo mundo é 100% mal, mas na balança você pode estar expressando o mal e terá que se responsabilizar por isso. Então, aparentemente, né, estamos à mercê do descontrole psicológico, pedagógico, social do planeta Terra. Nós temos a responsabilidade de construir a nossa própria sociedade, e isso que Deus quer de nós, como indivíduos e como pessoas coletivas, que temos que ser, vivendo em família, vivendo em sociedade. Então, depois desses 2000 anos de Cristo, de possibilidade de amadurecimento da doutrina de Cristo, estamos na era de transformação. Espíritos que não estão classificados a entrarem nas portas estreitas de um mundo em regeneração, que não querem se arrepender, não estão interessados em compreender o amor, mas continuam vivendo, né, aprendendo coisas, irão, como espíritos, que é um espírito, não vão reencarnar em outra pessoa, a mesma consciência, serem transportados para mundos de acordo com a lei dos semelhantes. O assassino vai para algum lugar, o ladrão vai para outro lugar, os luxuriantes vão para outro lugar, os materialistas, porque é Deus que manda, não somos nós que mandamos na vida, né? Você não tem como controlar o tempo sobre si e nem mesmo o tempo da sua encarnação. O mais rico de todos morre fisicamente, é a lei de Deus. Nós não mandamos na vida, nós somos subordinados em parte, né, bem grande e maior do que o nosso livre-arbítrio, às leis de Deus, que são estáveis e são boas. É nosso orgulho que faz renegá-las. Desta forma, depois desses desencarnes coletivos, que não serão poucos, muitos, né, que não é todo mundo que morre que vai para um planeta inferior, não é isso. Mas muitos que resgatarem-se e regenerarem-se já no plano espiritual lúcidos, voltarão para bem-aventurados os mansos e misericordiosos, os que abrirem mão da vingança, né, e confiarem em Deus e apostarem no perdão, porque herdarão a terra, para poderem continuar numa reencarnação mais pacífica, mais estável. Isso é preciso ser compreendido. Apocalipse é a construção de um mundo novo, é uma boa nova, é uma boa ideia, é um bom momento aonde nós estaremos juntos com aqueles que amamos, reencontrando um caminho, uma avenida ampla de felicidade, onde você pode realizar os seus sonhos de prosperidade, de riqueza, inclusive, né, tanto espiritual quanto material. A pobreza, a miséria, a dor, o sofrimento não é obra de Deus, não é esse o grilhão que nós temos que ter para conquistar Deus, não é esse o sacrifício. Essa é uma visão primitiva de um Deus cruel que não existe mais, já é muito antigo isso e desmistificado pela figura de Jesus Cristo, que mostrou já a confiança num Deus bom, num Deus Pai, se deixou confiantemente levar até a morte do seu corpo para ressuscitar na glória da sua família espiritual e da sua filosofia, que foi justamente a de mostrar que a morte não existe e que a reencarnação ela é um processo de transformação que nos levará um dia, né, à imagem e semelhança de Deus e à liberdade desse ciclo de vida após vida, nascer, viver, envelhecer e acabar morrendo. O Apocalipse, então, ele é a transformação para o mundo de luz. Haverá, sim, a necessidade de assumirmos a responsabilidade de ter mais solidariedade com o próximo. Se estamos vitimados pela nossa lei de causa e efeito, pelos nossos erros, que não é vítima, né, mas sim responsabilizados, vamos assumir isso com coragem, com resignação e sofremos, pelo menos tentar sofrer de uma maneira mais digna e confiante de que tudo passa. Se estamos convivendo com pessoas ao nosso redor necessitadas de solidariedade, trabalhemos, né, como está acontecendo, né, e muitas pessoas continuam fazendo isso de uma forma mais ampla. Se você é um educador, eduque melhor. Se você é um profissional de saúde, trabalhe melhor além do seu salário. Se você é um comunicador, como eu sou, use um pouco do seu tempo, da sua experiência para, pelo menos, explicar um pouco da grandeza de Deus e do universo que nos propõe felicidade eterna como herança. Nós não somos criados para a dor, somos criados para a felicidade. Então, nessa classificação de elevação do planeta para um mundo de regeneração, os espíritos que não ficarem aí no chamado e que forem
encaminhados para um exílio da Terra, para outros planetas, também não serão abandonados, não é? Também continuarão sob a misericórdia infinita de Deus, e até que retornem como filho pródigo à seara divina e busquem em si próprios a reconstrução, resgatando, né, o mal que fizeram para si ou para alguém, para que possam, então, manterem-se na sua trajetória infinita de amor e de felicidade. Não há abandono, não há na lei de Deus destruição, não há morte espiritual. Isso é importante. A cada dia, a cada soma de memória, de aprendizado, de experiência, nós estamos nos enriquecendo em qualquer sentido. Até mesmo aqueles que estão indo na aparente direção contrária, porque o cérebro espiritual vai gravando a experiência que mais cedo ou mais tarde será útil no caminho da regeneração. Quando se aperceberem do tanto de erro que cometem ao renegar a mensagem de Deus e a figura de Jesus Cristo, por exemplo, estarão em si próprios na consciência de que é preciso retomar o caminho da transformação para o melhor, para o progresso. O Espiritismo trouxe isso de uma maneira bastante simples, compreensível. Não importa que o filósofo ache infantil, porque nós somos infantis. Aquele que se vinga, aquele que mata, aquele que rouba é um ser infantil diante da grandeza do universo. Por que nós temos que complicar o cosmos? Por que nós temos que complicar, não é, a antropologia, né, das palavras e assim por diante, com termos filosóficos profundos, para nos transformarmos em uma elite filosófica, intelectual e dificultarmos o acesso da educação? É simples, como 2 e 2 são 4, o mundo espiritual. Continuaremos sendo o que somos, continuaremos sendo aquilo que pensamos, teremos objetos estruturais e formas ao nosso redor para que nós possamos ter, né, o parâmetro onde nós possamos sentir, tocar. Não faz sentido vivemos no nada, né? Você precisa das formas, você precisa das luzes, você precisa da sua construção, você precisa da convivência, você precisa do som. Todos os sentidos continuam amplos, uma dimensão que a física também já está compreendendo aos poucos que é real, que existe. E isso é um passaporte para o terceiro milênio, e é necessário que, para que esse passaporte seja carimbado, a caridade. Caridade de divulgar este conhecimento para quem tem interesse, é claro, e porque não se pode impor ideias, né, para quem não quer ouvir. Mas para quem está na busca da sua, vamos dizer assim, saída deste mundo de provas e expiações, e não é uma saída pela direita, uma fuga, mas uma saída interior de compreensão, de aceitação e de entendimento. Há na cultura espírita uma consolação, um consolo dito por Jesus Cristo de uma maneira ampla. Nossos familiares não morreram, o corpo é necessário que se transforme, mas o espírito, ele é imortal e nós não morreremos jamais. Então, confiemos em Deus, confiemos na bondade do nosso Pai Criador. O Apocalipse é justamente isso. Há uma necessidade, como um planejamento, né? Você faz um planejamento estratégico para cada ano, o universo, através da grandeza de Deus, faz planejamentos milenares. Nesta coordenação de Jesus Cristo, que é o nosso coordenador planetário, está planejado para que esta época seja uma época de transformação, onde, né, haja uma acomodação, inclusive geológica no planeta, astral, magnética, para que depois ele se ajuste no processo de regeneração, onde se possa, então, trabalhar a construção de um mundo melhor e possa se trazer aí para a escola do planeta Terra espíritos num grau de transformação já um pouco mais amadurecidos. O que, como disse, não significa que outros mais rebeldes, recalcitrantes, vivam eternamente condenados para o inferno e que de lá nunca mais poderão sair, né? Como se fosse essa a visão de um juiz bondoso. E não é. Deus, que é o nosso Pai Criador, dará também a cada um, segundo as suas obras, sempre a possibilidade de transformação, a saída. Onde a dor existe, existe uma saída,
e Deus aponta sempre pelo amor, pela caridade, pelo arrependimento, pela transformação, pelo vai, não peques mais para que algo pior não te aconteça, pela compreensão de uma fé raciocinada da sua lei, o caminho, a verdade e a vida, que é o que Jesus nos ensinou, que devemos seguir através do seu exemplo de humildade. Não vamos justificar dificuldades, né? Ah, mas não é fácil, não é? Ninguém disse que seria fácil o Calvário, por exemplo, né? Suar sangue, para Jesus encarnar já foi difícil. E para desencarnar, então, teve aí uma série, para se manter no corpo diante da sua vibração ampla, ampliando o pensamento além da nossa pseudo-intelectualidade, da nossa boçalidade intelectual, podemos ir muito além, né, na temática do infinito. Então, amigos e amigas queridas, irmãos espíritas, aqui está uma colaboração humilde deste que vos fala, para que vocês busquem no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, na Gênesis, nas obras de Allan Kardec, no Pentateuco Espírita, nas obras de Edivaldo Franco, nas obras de Chico Xavier, aquilo que serve, sim, como parâmetro de transformação e vai te dar esperanças, vai te dar felicidades e grandes momentos. Que Deus nos ilumine. Muito obrigado pela atenção. Em qualquer parte do tempo que você esteja nos escutando, seja feita a vontade de Deus. Até o próximo. Tchau, tchau.